Bem-vindo a mais um curso do Essência. Meu nome é Aline, sou professora de Biologia e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho do sistema cardiovascular nesse segundo momento. Então vamos lá. No primeiro momento, a gente conversou um pouquinho sobre a característica do sistema cardiovascular, as funções dele, né, como que ele participa do nosso corpo. A gente viu um pouquinho a anatomia, viu que o sistema cardiovascular é formado pelo coração, que é uma bomba propulsora, e pelos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. A gente ficou mais focado na diferença entre esses vasos sanguíneos, né, nas características entre eles. A gente viu que as artérias são mais elásticas, são mais calibrosas, porque são vasos sanguíneos que partem do coração para o corpo. E por isso eles precisam aguentar a pressão que vem do coração e que as veias não têm essa elasticidade toda, elas são menos calibrosas que as artérias porque elas não precisam suportar a pressão. Por outro lado, as veias apresentam as válvulas, que são aqueles pequenos sistemas que abrem e fecham conforme o sangue vai fluindo pelas veias. Isso é importante, essas estruturas são importantes porque elas evitam, né, que o sangue volte. Principalmente quando a gente estiver falando no voltar do corpo para o coração, no sentido contra a força da gravidade. Então, quando eu tiver vasos que estão vindo do pé, da perna para o coração, eu estou tendo que subir contra a força da gravidade. Então, por isso, eu tenho que ter um mecanismo que evite, né, o retorno do sangue e ele consiga seguir em sentido coração, como é o objetivo. E agora, nesse segundo momento, então, a gente vai entender um pouquinho mais o coração, compreender o formato, a estrutura do coração e entender um pouquinho o ciclo cardíaco. Então, vamos lá. Bom, o coração é uma bomba propulsora, ela é uma bomba um órgão capaz de se contrair e relaxar, porque ele é formado por um músculo, né? Ele tem toda a sua estrutura formada por um músculo chamado músculo estriado cardíaco. Estriado porque, né, apresenta as estrias, a gente comentou na última aula, e cardíaco porque é exclusivo do coração. Essa estrutura muscular permite, então, contração e relaxamento, que é o que gera, então, a força para o fluxo sanguíneo. Então, conforme o coração contrai, ele impulsa, né, dá um impulso para que o sangue saia do coração e vá para o corpo. Do mesmo jeito, isso atrai o sangue do corpo de volta para o coração, mantendo, então, essa relação corpo-coração, para que o sangue vá fluindo ao longo de todo o corpo. Vocês podem observar, então, no esquema, que o coração tem 4 câmaras, falando de um coração de mamífero, né, no nosso caso. Então, nós temos do lado direito do coração, a gente tem o átrio direito e o ventrículo direito. É isso mesmo, o átrio direito é esse aqui e esse aqui é o ventrículo direito, certo? Por quê? Porque o coração está de frente para você. Então, se ele está de frente para você, é a mesma coisa eu e você. Essa aqui é a minha direita, mas é a sua esquerda. Então, a gente tá olhando de frente para o coração. Então, é isso que você precisa pensar, tá? Então, aqui eu tenho o átrio direito e o ventrículo direito. E do outro lado, eu tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, o coração de um mamífero é formado por 4 câmaras. Do mesmo jeito, né, que essas 4 câmaras estão presentes no coração, elas têm as suas funções, né, as suas atribuições para que o sangue flua corretamente dentro do coração. Elas 4 câmaras são revestidas por músculo estriado cardíaco, e elas são responsáveis, então, por contrair e relaxar o coração. Observem, isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, que a parede dos átrios é diferente da parede dos ventrículos. A parede dos átrios é mais fina do que a parede dos ventrículos. E de forma mais interessante, no esquema talvez não seja tão claro, mas dá para notar um pouco que a parede do ventrículo esquerdo é mais grossa do que a parede do ventrículo direito. Isso vai ter uma importância pra gente mais pra frente.
tá certo? Mas são 4 câmaras musculares integrando então o coração. E aí a gente vê aqui que tem vários vasos vindo, vários vasos saindo do coração, representados em azul e vermelho. Por convenção, as artérias são representadas em vermelho e as veias são representadas em azul. Artérias em vermelho, veias em azul. A gente já tinha visto na aula passada que o sangue arterial, ou seja, aquele rico em oxigênio, é representado em vermelho também. E o sangue venoso, que é aquele rico em gás carbônico, pobre em oxigênio, é representado em azul, tá? Então, a gente tem essas representações por convenção, ok? Então, olha só, o que a gente pode ver aqui? A gente vê essa artéria grandona aqui, que recebe o nome de artéria aorta, a gente já vai falar um pouco melhor dela. Nós temos aqui 2 veias grandonas, que são chamadas de veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior. E depois a gente tem outras artérias e outras veias aqui que estão circundando o coração. O que é importante a gente saber sobre o coração, além dessa parte anatômica? Ele tem algumas características que garantem o funcionamento dele. Então, ele tem automatismo, ou seja, ele não depende diretamente do sistema nervoso para se contrair. Ele apresenta o que a gente chama de marca-passo próprio. Ele é capaz de gerar o seu próprio estímulo para a contração. Isso é importante, porque se ele ficasse dependendo muito do sistema nervoso, talvez as respostas não fossem tão rápidas, tão eficientes. Então, ele tem esse automatismo. Essa excitabilidade é a capacidade de ele se excitar, de ele receber um estímulo, né? Então, a contração muscular não vem do nada, vem de um estímulo de um grupo de células do próprio coração, né? Que são autoexcitáveis, a gente vai ver. Mas ele tem essa capacidade de se excitar, né? De excitabilidade, de gerar um impulso. E aqui esse impulso é um impulso elétrico, que é passado pelas células do músculo estriado cardíaco para que elas se contraiam de forma regular, uniforme, tá certo? Por isso que vem a contractilidade. A contractilidade é essa capacidade do músculo de se contrair e de se relaxar, tá certo? Então, ele é contrátil, o coração é um músculo, o coração tem essa capacidade, então, de se contrair e de relaxar. E essa capacidade de gerar, então, um impulso elétrico, né, de ser autoexcitável para gerar a contractilidade, ela depende também da condutibilidade, porque não adianta eu ter só um grupo de células capaz de se contrair, né, de se autoexcitar e não passar isso adiante. As outras células também precisam se contrair, também precisam ser excitadas para que a contração ocorra de uma maneira global. O músculo todo tem que se contrair, o coração todo tem que se contrair de maneira uniforme, de maneira padrão. Senão, se cada célula se contrair num tempo, a gente não tem um batimento cardíaco, a gente tem uma arritmia cardíaca. Cada coisa, né, cada célula, cada grupo de células se contraindo dentro do tempo que quiser, ficar bagunçado e o fluxo de sangue não flui de forma como deve fluir. Bom, então aqui eu tenho uma representação bem bonita do coração, parece bastante real, né? Os átrios não estão sendo mostrados, os átrios estão escondidos aqui, mas eu tenho uma visão clara dos ventrículos. Então, eu tenho a imagem das 2 câmaras ventriculares aqui, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? Existe uma membrana que separa os átrios dos ventrículos, certo? Então, essa membrana é uma membrana que abre e fecha, e na verdade o nome dela é válvula. Então, eu tenho as válvulas que abrem e fecham. Em alguns livros vocês vão encontrar válvulas, certo? Mas são membranas que abrem e fecham. Quando elas abrem, o sangue passa. Quando elas fecham, o sangue fica retido no átrio. Tá? Essas válvulas são essas estruturas mais rosadas, mais clarinhas, que elas têm como se fossem uns feixes que permitem elas se fixar no coração, certo? Do lado direito do coração, observem que a gente tem 3 feixes. 3 feixes que formam essa válvula. Então, é como se ela fosse formada por estruturas, 3 estruturas que se fecham e abrem, fecha e abre, fecha e abre, certo? Por isso essa válvula é chamada de válvula tricúspide, porque ela tem 3 feixes que mantêm ela fixa no ventrículo, certo? E do lado esquerdo do coração, a gente tem a válvula
bicúspide, porque ela tem dois feixes que mantêm ela ancorada no ventrículo. A válvula bicúspide, que é a válvula do lado esquerdo, ela também recebe o nome de válvula mitral, porque ela parece um chapeuzinho de bispo que chama mitra, tá? Então, se vocês observarem, quando ela tá fechada, ela parece, então, uma mitra, por isso que ela recebe o nome de válvula mitral, certo? Essas válvulas abrem e fecham conforme o sangue passa do átrio para o ventrículo. Então, na hora que o sangue vai sair dos átrios para os ventrículos, elas se abrem. Logo que o sangue passa do átrio para o ventrículo, essas válvulas se fecham. Elas fecham com força, né? Que faz um barulho, certo? Esse barulho de quando as válvulas fecham é chamada de bulhas. Bulhas cardíacas, que estão aqui embaixo, certo? Essas bulhas cardíacas são o som do coração, que a gente fala de tum-tum. O certo é falar tum-tá. Por quê? Quando o sangue passa dos átrios para os ventrículos, as válvulas bicúspide e tricúspide se fecham com força, formando a primeira bulha cardíaca, que quando a gente escuta o coração, a gente escuta o tum, né? Faz um tum, som bem fechado. Quando o sangue vai passar do ventrículo para os vasos sanguíneos, então, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo vai passar para os vasos sanguíneos, existem outras válvulas que não estão representadas as duas aqui, tá? Eu só tenho aqui a válvula da artéria pulmonar, eu não tenho da aorta aqui, não está representado. Tá? Essas válvulas que estão representadas, que uma delas está representada aqui, são chamadas de válvulas semilunares, porque elas têm o formato de meia-lua, né? E elas abrem e fecham também. Quando o sangue sai dos ventrículos para esses vasos sanguíneos, essas válvulas semilunares se abrem e o sangue sai dos ventrículos para os vasos. Quando ele passa para os vasos, essas válvulas semilunares se fecham. E aí, quando elas se fecham, eu tenho a segunda bulha cardíaca que parece um tá. Então, por isso que o batimento cardíaco para a fisiologia é tum-tá. Tum é a primeira bulha cardíaca. É quando as válvulas bicúspide e tricúspide se fecham quando o sangue passa do átrio para o ventrículo. Depois, quando o sangue vai passar dos ventrículos para os vasos sanguíneos, eles passam por duas outras válvulas, as válvulas semilunares. Quando essas válvulas semilunares se fecham depois que o sangue passa, elas fazem a segunda bulha cardíaca, que é ouvida como um tá, certo? Então, a gente tem o tum, que são as válvulas que ficam entre os átrios e os ventrículos, também conhecidas como válvulas atrioventriculares, que são a válvula bicúspide do lado esquerdo e a válvula tricúspide do lado direito. E depois a gente tem a segunda bulha cardíaca, que é quando são as válvulas semilunares que se fecham. São aquelas que ficam nos vasos sanguíneos, que separam o sangue que está no ventrículo dos vasos sanguíneos, ok? Tudo bem? Então, a gente tem esses sons que o coração emite durante o seu ciclo cardíaco. Então, esses sons, que são o tum e o tá, são chamados de bulhas cardíacas, certo? E aquilo que a gente ausculta quando a gente coloca o estetoscópio para ouvir o coração, tá? Lógico, se a gente colocar o ouvido no peito de alguém, também a gente consegue escutar, tá certo? Então, esses são os sons do coração. Observem que o coração tá contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Pra gente não falar contração e relaxamento, para não remeter ao músculo estriado esquelético, a gente usa sístole e diástole. Sístole é quando a gente se refere à contração e diástole é quando a gente se refere a relaxamento do miocárdio. Então, sístole e diástole. Eu posso falar de sístole atrial, ou seja, quando o átrio está se contraindo. Eu posso falar de sístole ventricular, que é quando o ventrículo está se contraindo. Do mesmo jeito que eu posso falar de diástole atrial e diástole ventricular. Observem que a contração do átrio e do ventrículo não ocorre de forma
simultânea, elas ocorrem em momentos diferentes. Então, enquanto eu tenho a contração, a sístole atrial, eu tenho a diástole ventricular e vice-versa. Porque isso garante o fluxo de sangue dentro do coração. Quando eu tenho a sístole atrial, eu estou fazendo o impulso do sangue do átrio para o ventrículo. E quando eu tenho a sístole ventricular, eu estou propulsando o sangue do ventrículo para os vasos sanguíneos. Então, quando eu tenho a sístole atrial, eu tenho a diástole ventricular. E na sequência, eu tenho a sístole ventricular e a diástole atrial. Então, essa diferença de contração e relaxamento entre o átrio e o ventrículo precisa ser muito bem coordenada, porque ela garante que o fluxo de sangue ocorra corretamente dentro do coração e que seja passado para os vasos sanguíneos de forma correta. E isso precisa de uma coordenação muito bem feita, que é feita por um grupo de células que recebe o nome de nódulo sinoatrial. Esse nódulo sinoatrial é um conjunto de células localizadas no átrio direito. Lá no átrio direito, essas células são autoexcitáveis, ou seja, elas são capazes de se excitar sozinhas, de gerar impulso elétrico sozinhas. E elas mandam esses impulsos elétricos para as demais células do coração, de forma que elas se contraiam de forma coordenada e ritmada. Então, esse nódulo sinoatrial, percebam que feixes são emitidos a partir deles, esses feixes verdes. Esses feixes verdes que são emitidos do nódulo sinoatrial, eles vão até o átrio, do lado esquerdo, observe que ele se propaga, para o átrio do lado esquerdo, e ele também se propaga para os ventrículos. O que acontece é que quando eu tenho essa propagação, esses feixes nervosos passando do nódulo sinoatrial do átrio direito para o átrio esquerdo, eu garanto que tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo se contraiam ao mesmo tempo, garantir então uma sístole coordenada dos átrios. Só que o ventrículo não pode se contrair no mesmo momento em que os átrios vão se contrair, ele precisa de um atraso. Por isso, existe esse nódulo atrioventricular. Esse nódulo atrioventricular é um conjunto de células que retarda a passagem do impulso elétrico do átrio para os ventrículos. Ao retardar, o impulso elétrico chega nos ventrículos de forma atrasada. Por isso, os ventrículos se contraem depois dos átrios. O impulso é mandado ao mesmo momento. O impulso é mandado de uma vez só pelo nódulo sinoatrial. E esse mesmo impulso vai para ambos os átrios e ambos os ventrículos. A diferença é que ele é retardado quando vai ser passado para os ventrículos, porque os ventrículos se contraem de forma atrasada em relação ao átrio. Isso garante, então, essa diferença de concentração entre o átrio, diferença de contração entre o átrio e o ventrículo, para que o fluxo sanguíneo seja passado de forma ordenada, para que eu não tenha interrupção do fluxo sanguíneo nem acúmulo de sangue dentro de alguma das câmaras do coração. Então, o nódulo sinoatrial é conhecido como nosso marca-passo natural. Ele que coordena o ritmo de sangue que vai passando, o ritmo de contração sanguínea que permite a passagem do sangue dentro do coração, tá certo? Mais ou menos em repouso, o batimento cardíaco, ou seja, a frequência cardíaca em repouso é em torno de 70 batimentos por minuto. Isso varia se você estiver em repouso absoluto, como dormir, descansando, que isso pode chegar a 60, 55, e ele vai aumentar para 150, 170, 180, se você estiver fazendo uma atividade física como corrida, por exemplo, tá certo? Quem coordena o aumento ou a diminuição da frequência cardíaca? Sistema nervoso autônomo. Tá? Então, a gente tem um grupo de sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, que vai controlar quando a gente vai aumentar ou diminuir. Aí, isso não parte do coração. Isso parte do sistema nervoso, que a gente vai ver mais pra frente, que em resposta às condições do ambiente, ele vai aumentar ou diminuir a frequência cardíaca, tá? Mas ele só fala pro nódulo sinoatrial aumentar ou diminuir o intervalo entre os impulsos elétricos emitidos. Quem emite o impulso elétrico é o nódulo sinoatrial, ok? Aqui a gente tem, mais uma representação desses feixes entre o nódulo sinoatrial
e o nódulo átrio ventricular, de modo que eu consiga então mandar o impulso elétrico do átrio para os ventrículos, mas que eles sejam atrasados, né? Eles sejam retardados para que o ventrículo não se contraia ao mesmo tempo que os átrios. Mas observem que existem outros feixes, né, que estão representados em verde, por exemplo, o feixe de Rhys e as fibras de Purkinje são feixes formados por diferentes células que são propagadoras do impulso elétrico. Então, elas permitem que esse impulso seja passado de forma igual para todo o coração, para que a gente não tenha o descompasso, né? O átrio tem que se contrair em um momento diferente do ventrículo, mas todas as células do ventrículo têm que se contrair ao mesmo tempo, tá? Então, esses vários feixes espalhados por todo o coração garantem que a contração seja feita de forma coordenada e ritmada, ok? Isso é muito importante. E quando o coração se contrai, ele vai então empurrar, né, bombear esse sangue para todo o corpo. Então ele vai bombear o sangue, aqui para diferentes regiões do nosso corpo. E aí a gente tem dois tipos de circulação que a gente comentou também na primeira parte da nossa aula, mas só para a gente relembrar. Na circulação dos mamíferos, isso vale para alguns outros animais, mas principalmente nos mamíferos, que é o nosso foco, a circulação é dupla, ou seja, o sangue vai passar 2 vezes pelo coração antes de completar um ciclo, né, para que ele consiga completar um ciclo. Do lado direito do coração, vai sempre chegar o sangue vindo do corpo. Então, as células já utilizaram o oxigênio desse sangue, já deixaram o gás carbônico nesse sangue. Então, do lado direito do coração, sempre vai chegar o sangue venoso, o sangue azul, o sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Ele vai chegar lá trazendo esse sangue que não é mais interessante para o nosso corpo e ele chega no átrio direito do coração, é bombeado para o ventrículo direito e o ventrículo direito tem como objetivo bombear esse sangue para os pulmões. Por quê? Lá nos pulmões vai ocorrer a hematose, a troca gasosa, que vai retirar o gás carbônico desse sangue e colocar o oxigênio, fazendo com que esse sangue venoso se transforme em sangue arterial. Então, o ventrículo direito bombeia sangue para o pulmão, bombeia sangue venoso para o pulmão. Lá no pulmão ocorre a hematose, o sangue venoso se transforma em sangue arterial e esse sangue arterial volta para o coração, mas agora volta para um outro lado, para que não haja mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Então, do lado esquerdo do coração vai chegar o sangue arterial, o sangue que está vindo dos pulmões e que está vindo rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Ele vai chegar no átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo tem que bombear este sangue rico em oxigênio, esse sangue arterial, para todo o corpo. Então, ele tem que realizar uma força muito grande, porque esse sangue tem que ir lá para a pontinha do dedão do pé, como tem que ir para a célula mais alta no cérebro. Então, eu tenho que ter todas as células recebendo sangue oxigenado, sangue arterial, que vem do lado esquerdo do coração. Por isso, a parede do ventrículo esquerdo é mais grossa do que a parede do ventrículo direito. Porque o ventrículo direito tem que bombear sangue para o pulmão. Então, do coração para o pulmão está aqui do mesmo lado, ó, lado a lado, pertinho, super fácil de chegar. Agora, o ventrículo esquerdo tem que bombear sangue para o corpo todo. Então, ele vai precisar fazer uma força muito maior para que o corpo todo receba esse sangue. Por isso, a parede do ventrículo esquerdo é mais grossa quando comparada à parede do ventrículo direito. Ela sempre vai ser mais grossa porque ela vai exercer uma pressão maior. Tá certo? E aí, esse sangue sai do coração, do ventrículo esquerdo, para uma artéria calibrosa, a maior artéria do nosso corpo, que recebe o nome de artéria aorta. Essa artéria aorta nos mamíferos, ela é
inclinada para a esquerda e ela vai se ramificando. As ramificações dessa artéria vão ficando cada vez menores, né, formando arteríolas e capilares que vão chegar nos tecidos, deixando o oxigênio nos tecidos e pegando o gás carbônico desses tecidos. E aí, em seguida, esse sangue que antes era arterial, agora é um sangue venoso, um sangue que antes era rico em oxigênio, agora é rico em gás carbônico. Ele volta para o coração do lado direito do coração, recomeçando o ciclo. Então, ele passou no primeiro momento do lado direito do coração, foi para o pulmão e depois passou pela segunda vez no coração, só que do lado esquerdo. Então, para que eu consiga completar um ciclo cardíaco, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Por isso que a circulação em mamíferos é considerada uma circulação dupla. A circulação entre coração, pulmão, coração é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. É a circulação entre o coração, pulmão e o sangue volta para o coração. Circulação pulmonar. Depois a gente tem a grande circulação, que é aquela circulação entre coração, corpo, coração. E também é conhecida como circulação sistêmica. É aquela circulação em que o sangue passa, né, sai do coração do ventrículo esquerdo, vai para o corpo e volta para o coração no átrio direito, tá certo? O objetivo de levar o sangue arterial para o corpo é justamente para levar oxigênio para as células, ok? Aqui a gente tem um esquema bem interessante do coração e é muito importante que vocês saibam as veias e as artérias do coração, né? As veias que estão trazendo o sangue para o coração e as artérias que estão retirando o sangue desse coração. Observem que nós temos a veia cava inferior, procura aí embaixo eu tô sem cursor, meu cursor some de vez em quando, ó, ele tem hora que ele vai, tem hora que ele volta, enfim. Então, o que eu tenho aqui? A veia cava inferior, lá embaixo do ventrículo direito, e a veia cava superior. Tanto a veia cava inferior quanto a veia cava superior estão trazendo sangue de todo o corpo para o átrio direito. Todos os vasos que chegam ao coração são veias. Todos os vasos que partem do coração são artérias. Então, como esses 2 vasos estão chegando ao coração, eles são veias. Tem aquelas as características de veia, tem as válvulas, tem a túnica média menor do que a túnica adventícia. Então, é tudo veia. Tá? Então, tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior estão trazendo sangue do corpo para o átrio direito. Do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue vai para os pulmões. E como ele vai para os pulmões, ele parte do coração por artérias chamadas de artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar ela é bem grande e ela se ramifica em 2 artérias que vão levar, né, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, que vão levar então o sangue para os pulmões para que ocorra a hematose, para que tenha a troca do sangue venoso por sangue arterial. Então, parte do ventrículo direito a artéria pulmonar. Quando o sangue volta do pulmão, ele volta por veias, só que agora o sangue é um sangue rico em oxigênio. Então, o sangue rico em oxigênio, um sangue arterial, volta para o coração por veias. Veias chamadas de veias pulmonares, são 4 veias pulmonares, 2 que vêm do pulmão direito e 2 que vêm do pulmão esquerdo. Por isso que a gente não pode falar que sangue arterial circula em artérias e sangue venoso circula em veias. Não pode. Por quê? No coração a gente tem algumas exceções. O sangue que saiu do ventrículo direito para os pulmões saiu pela artéria pulmonar. Mas ele é um sangue rico em gás carbônico, é um sangue venoso, que está saindo do coração, está sendo conduzido até o pulmão por uma artéria.
E quando o sangue volta do pulmão, ele volta rico em oxigênio, ele volta um sangue arterial, mas ele volta por veias. Então, no coração a gente tem algumas exceções. Por isso, não pode falar que sangue arterial circula em artérias, sangue venoso circula em veias. Não pode. Sangue arterial é rico em oxigênio, sangue venoso é rico em gás carbônico. Então, o sangue rico em oxigênio, vindo dos pulmões, chega ao coração. Um sangue arterial chega ao coração por veias, pelas veias pulmonares, que desembocam no átrio direito. Quando esse sangue arterial, eu falei átrio direito, é átrio esquerdo, chega no átrio esquerdo. Quando esse sangue arterial chega no átrio esquerdo, ele vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo. E quando ele passa para o ventrículo esquerdo, ele vai ser bombeado para o corpo e ele vai sair do ventrículo esquerdo por uma artéria chamada artéria aorta. Essa artéria aorta, ela vai subdividir em outros vasos sanguíneos. Aí a gente tem as três primeiras ramificações, que são, né, o tronco bronquicefálico, a artéria carótida comum, que depois vai se dividir em duas carótidas, que é essa artéria que a gente sente aqui quando coloca o dedo no pescoço, né, para sentir o pulso, e depois a gente tem as subclávias que passam aqui por baixo das clavículas, né, elas para ir para os braços. Então, a gente tem essas três primeiras ramificações das artérias, mas elas vão se ramificando tanto para cima, quanto para os braços, quanto para baixo, para levar o sangue oxigenado por todo o corpo, tá certo? Então, não pode esquecer que a gente vai ter no coração veias conduzindo sangue arterial e artérias conduzindo sangue venoso. Bom, até agora vocês conseguem responder os exercícios de número 2, 5, 8 e 11. Então, eu recomendo vocês darem uma pausa no vídeo e fazerem esses exercícios para retomar esses principais conceitos. Agora que você já fez os primeiros exercícios, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ciclo cardíaco. A gente vai falar um pouquinho como que ocorre como que é a dinâmica do coração nesse sistema de contrair e de relaxar. Esse gráfico é um gráfico bem simples, né? Na verdade, é parte de um gráfico maior, mas ele é interessante para que a gente consiga visualizar o que a gente precisa saber sobre o ciclo cardíaco. Então, na primeira linha, a gente tem ali os sons do coração, que são as bulhas cardíacas, né? Quando você escuta os batimentos cardíacos, você tem ali, né, um comprimento de onda que é emitido, que está sendo representado aí por S1, que é o som 1, e S2, que é o som 2. A bulha 1 e a bulha 2. Lembrando que a bulha 1 é a batida das válvulas atrioventriculares, a tricúspide do lado direito e a bicúspide do lado esquerdo. E a segunda bulha cardíaca é o batimento das válvulas semilunares, né, que estão presentes na artéria pulmonar e na artéria aorta. Bom, embaixo no segundo quadradinho, né, a gente tem o volume do ventrículo esquerdo, tá? O ventrículo direito vai ter um volume muito parecido, eles têm tamanhos muito parecidos, né? O ventrículo esquerdo tem um pouquinho menos, porque a parede dele é mais grossa, mas vale para os dois, tá? É que a gente sempre foca mais no ventrículo esquerdo, porque ele vai passar o sangue para o corpo, né? Então, ele faz parte da circulação sistêmica, que é mais interessante, né? Quando a gente quer falar de doenças ou qualquer outro assunto relacionado ao sistema cardiovascular. Então, a gente vai falar do volume, né? O quanto que ele está aumentando ou diminuindo de volume ao longo do ciclo cardíaco. E embaixo, o que realmente está acontecendo, os eventos que estão acontecendo. Então, se vocês olharem o primeiro coraçãozinho na esquerda, ele está falando de sístole atrial. Ou seja, vamos partir da sístole atrial. O átrio está cheio de sangue, então ele está relaxado. O átrio está cheio de sangue e quando ele se contrai, quando eu tenho a sístole atrial, observem que o sangue vai do átrio para o ventrículo, né? Dos dois átrios para os dois ventrículos ao mesmo tempo. Isso faz com que o volume de sangue
do ventrículo comece a aumentar. Então, eu vou ter aqui um aumento do volume de sangue do ventrículo. Observem que o sangue, a quantidade de sangue no ventrículo vai aumentando. Logo que ele aumenta o volume de sangue, eu tenho a sístole ventricular. Quando eu tenho a sístole ventricular, eu tenho a contração do ventrículo. Então, o que acontece com o volume de sangue? Cai demais, né? Eu tinha lá um volume de sangue do ventrículo que estava cheio de sangue. Quando ele causa sístole, ele contrai, ele expulsa o sangue. Então, o que vai acontecer com o volume do ventrículo? Vai diminuir, vai cair esse volume, o tamanho do ventrículo, porque ele está esvaziando, ele está tirando o sangue dali de dentro. Só que ao mesmo tempo que eu tenho ali, né, a sístole ventricular, segundos antes eu tenho a primeira bulha cardíaca, ou seja, o sangue passou do átrio para o ventrículo e a válvula fechou. Quando a válvula fechou, eu tenho a primeira bulha cardíaca. O ventrículo está cheio, logo que ele se enche, ele faz então a sístole ventricular. E aí o volume de sangue no ventrículo cai. Logo em seguida, eu passo a ter a diástole ventricular. Então, ele contraiu, expulsou o sangue e depois ele relaxa. O ventrículo relaxa. Nisso, o volume do ventrículo aumenta, né? Ele vai começar a ficar um pouquinho maior porque ele está relaxado. Ele contraiu para expulsar o sangue e depois ele relaxa para receber mais sangue, certo? Então, ele acaba ficando um pouquinho maior. Na verdade, ele fica do tamanho normal, né? Que antes ele estava contraído e aí, quando ele relaxa, ele volta para o tamanho normal. Logo em seguida, eu tenho o enchimento do átrio. O átrio começa a receber sangue. Novamente, quando o átrio recebe o sangue, logo em seguida tem a sístole atrial. Isso faz com que eu tenha o aumento do volume do ventrículo. E o ciclo se repete. Então, vamos retomar agora olhando os 3 pontos, tá? Chega o sangue no átrio, o átrio se contrai, né? Faz uma sístole atrial que passa o sangue do átrio para o ventrículo. Quando isso acontece, eu tenho a primeira bulha cardíaca, porque quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, logo que ele passa, as válvulas atrioventriculares se fecham com força, fazendo um barulho que é característico do coração, que é o tum. Com isso, o ventrículo que está bem cheio de sangue, está crescido, está com alto volume, ele passa a fazer a sua sístole ventricular. Ele vai se contrair, expulsando aquele sangue que está ali. Quando ele expulsa o sangue, ele diminui de tamanho, porque ele se contrai justamente para expulsar o sangue, por isso o seu volume diminui muito. Quando isso ocorre, a gente tem a segunda bulha cardíaca, porque quando o sangue sai do ventrículo e vai para a artéria tem uma válvula que chama válvula semilunar. Então, quando ele passa por essa válvula, a válvula fecha, e quando ela fecha, ela faz a segunda bulha cardíaca. Essa segunda bulha cardíaca a gente representa como tá. Em seguida, o ventrículo relaxa, então depois que ele se contraiu, o sangue já foi, ele relaxa para esperar mais sangue. Com isso, o volume, o tamanho do ventrículo volta a aumentar. O sangue está chegando no átrio e aí a gente vai começar. O sangue chega no átrio, eu tenho a sístole atrial, o sangue vai do átrio para o ventrículo se enche, nisso teve a primeira bulha cardíaca, aí eu vou ter a sístole ventricular, o ventrículo expulsa o sangue para as artérias, eu tenho a segunda bulha cardíaca, que é a bulha das válvulas semilunares. E isso vai se repetindo, né? Então, eu vou sempre tendo esse fluxo de sangue, sempre passando dos átrios para os ventrículos, sempre tendo essa dinâmica de batidas de válvulas. Quem não tem quem tem algum defeito, às vezes, nas válvulas semilunares ou nas válvulas atrioventriculares, pode ter o que a gente chama do sopro no coração, que ao invés de você ouvir tum, tá, você escuta tum, né? Ou seja, ela não fecha direito. E aí, se ela não fecha direito, o sangue pode voltar para a cavidade anterior do coração, e isso faz esse barulho característico que parece um sopro, né? Que é aí, por isso que é chamado de sopro no coração, tá? Mas é um pequeno problema, não necessariamente há necessidade de cirurgia para isso, ok? Aqui a gente tem a mesma coisa, só que eu coloquei, né, explicando passo a passo o que está acontecendo, né, para vocês verem
os desenhos, e ele também mostra, né, o impulso sendo passado pelas fibras ao longo do ventrículo, né? Então, eu tenho o impulso partindo do átrio direito, do nódulo sinoatrial do lado direito. Esse impulso elétrico é passado para o átrio esquerdo, para que tanto o átrio direito e esquerdo se contraiam ao mesmo tempo, né? E esse impulso também foi passado para os ventrículos, só que devido ao nódulo átrio-ventricular, esse impulso foi atrasado, foi retardado para que ele chegue depois no ventrículo, para que o ventrículo se contraia depois do átrio, ok? Então tá tudo explicadinho nesse esquema. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que existem várias doenças que acometem o sistema cardiovascular. Uma delas é a hipertensão, né, que é quando eu tenho uma alta pressão, porque o sangue sai do coração com uma certa força, com uma certa pressão, mas por alguns motivos ele pode mandar esse sangue para as nossas artérias com uma pressão maior, que é o que a gente chama de hipertensão. Muitas vezes o aumento da pressão, né, com que o sangue com que o coração manda o sangue para as artérias, é devido a uma maior resistência vascular periférica, ou seja, alguma coisa que não no coração, mas no sistema vascular está dificultando a passagem do sangue. Por isso, o coração tem que fazer mais força para que esse sangue consiga fluir de maneira adequada, né? Geralmente são o que a gente chama de aterosclerose. Aterosclerose são bloqueios, barreiras nos vasos sanguíneos que impedem a passagem do sangue de forma fluida. Por isso o coração tem que fazer mais força, ou seja, ele tem que aumentar a pressão para que esse sangue flua de forma correta para todas as células do corpo. Essas placas que vocês estão vendo aí nos slides são placas chamadas de placas de ateroma, né? São acúmulos de gordura que ficam dentro da parede do vaso sanguíneo. Às vezes a gente pensa que a gordura fica na parede, então eu tenho o vaso sanguíneo, então a gente pensa que a gordura fica em cima da parede do vaso sanguíneo. E não é verdade, ele fica dentro. Então observe que a gente tem a camada mais interna do vaso sanguíneo, que a gente viu que é o endotélio, que é chamada de túnica íntima, e a gordura, o excesso de gordura na nossa alimentação, colesterol, triglicerídeos, eles entram por baixo dessa túnica íntima. Eles não ficam ali no fluxo de sangue, senão eles seriam arrastados. Eles têm afinidade pela parede do vaso, então eles entram embaixo da túnica íntima. Eles ficam alojados na túnica média, que é de músculo, né, fibras elásticas. E quando eles ficam ali alojados, eles são corpos estranhos. Isso faz com que as células do sistema imunológico sejam direcionadas para essa região para gerar um processo inflamatório, porque há um corpo estranho dentro de um vaso sanguíneo, ele não reconhece e gera um processo inflamatório. Isso faz com que essa placa aumente de tamanho, tanto pelo acúmulo de gordura, mas também pelo acúmulo de células do sistema imunológico que estão chegando ali. Quando tem um aumento dessa placa de ateroma, ela vai atrapalhando o fluxo de sangue. Quanto mais ela atrapalhar, maior vai ser a pressão do coração, porque ele vai precisar fazer mais força para o sangue fluir de forma correta para os tecidos, né, periféricos, para fora do coração. E aí, isso pode causar o entupimento completo das artérias, de forma que as células que vierem depois desse entupimento não vão receber oxigênio. Se elas não recebem oxigênio, elas sofrem necrose, elas morrem. E aquele órgão, então, ele pode vir a falhar, ele pode vir a ter um problema. Isso vai acontecer no cérebro, quando for o caso de um AVC, acidente vascular cerebral. Ou seja, quando uma artéria que deveria chegar numa determinada região do cérebro, ela é interrompida, ela está entupida. Quando ela está entupida, o sangue não chega até um grupo de células específicas no cérebro. Então, esse grupo de células sem oxigênio entra em hipóxia, né, baixa concentração de oxigênio, e elas acabam morrendo.
Existem AVCs de várias magnitudes, né? Tem AVCs que a pessoa sai sem nenhum problema, tem AVCs que a pessoa não sobrevive. Isso vai depender da artéria. Se for um capilar muito fininho, que só pegava um pequeno grupo de células, ou são poucas células que vão morrer, logo o dano vai ser mínimo. Agora, se eu pegar uma artéria um pouco maior no início do cérebro, muitas células vão ficar sem receber oxigênio. E aí essas células que vão morrer, e aí eu vou ter uma parte muito grande do cérebro sem oxigênio, uma parte muito grande que vai morrer, e por isso eu não vou ter uma compatibilidade com a vida, o indivíduo vai morrer. Existem dois tipos de AVC. Existe o isquêmico, que é quando eu tenho o entupimento, então eu tenho o entupimento da veia, o entupimento da artéria, então o sangue não consegue passar pela artéria, as células que ficam depois desse entupimento não recebem o oxigênio. E eu tenho o hemorrágico, que devido a algum tipo de entupimento, a força com que está vindo o sangue faz com que esse vaso, essa artéria se rompa. E aí eu tenho o extravasamento do sangue dentro do cérebro. Tá? Em ambos os casos, as células que vinham depois desse acidente, elas vão ficar sem oxigênio, elas vão morrer. E aí eu vou ter o comprometimento parcial ou total das funções do órgão. A mesma coisa vai acontecer com o coração no infarto agudo do miocárdio. Isso ocorre porque as células que vêm depois do entupimento ficam sem receber oxigênio e nutrientes. Elas morrem, né? Elas ficam isquêmicas, que a gente chama, né? E elas acabam comprometendo o funcionamento desse órgão. Existem pessoas que têm infarto e nem perceberam, porque os vasos que foram entupidos foram muito pequenos, que compromete um número tão pequeno que às vezes a pessoa sente uma dor no peito, algo parecido e nem percebe que teve um infarto. Em contrapartida, a gente tem pessoas que morrem com infarto porque a artéria que foi comprometida é grande, então várias células que vinham na sequência não foram nutridas e isso acabou comprometendo o funcionamento total do coração, tá certo? Então a gente tem esses dois tipos de acidentes mais comuns. Uma coisa que não pode esquecer, vou voltar aqui, é que a gente não pode confundir aterosclerose, que é o que a gente estava falando até agora, com arteriosclerose. Então, até agora nós estamos falando de aterosclerose. E existe uma outra coisa que chama arteriosclerose. A arteriosclerose é o enrijecimento das artérias, muitas vezes decorrentes da pressão alta do coração, que faz com que elas calcifiquem, elas sofram tanto com a pressão do coração que elas acabam enrijecendo, calcificando, e isso também compromete o funcionamento delas, tá? Mas isso é arteriosclerose, tá? O entupimento das artérias é aterosclerose, ok? Alguns fatores são fatores que aumentam a chance de um acidente vascular, né? Ou seja, um AVC mesmo, ou seja, um infarto, né? A idade, com o avanço da idade, a gente vai ter comprometimento dos vasos sanguíneos, isso vai facilitar, né, os entupimentos, ou geração de trombos, ou acúmulo de gorduras nas artérias, como também outros fatores, como má alimentação, não praticar atividades físicas, né? Porque a alimentação e a atividade física diminuem a quantidade de lipídio circulante, fazendo com que eu tenha diminuição dessas placas de ateroma, evitando assim, então, a chance da pessoa ter um infarto ou um AVC. Ok, bom, com relação ao sistema cardiovascular é isso, encontro vocês no plantão, não esqueçam de mandar as dúvidas, a partir de agora vocês são capazes de fazer os exercícios 3 e 9 da apostila, tá certo? Então, bons estudos para vocês, uma ótima realização de tarefas, qualquer dúvida eu tô lá com vocês no Zoom, no nosso plantão, tá bom? Até mais, beijinho, tchau, tchau!